Oi pessoal, Misael Cardoso de página Vagas Cabo Verde e depois que não grava aquele, depois que publica aquela notícia lá na página de que novos, aquela regra para aqueles novos tipo de visto para o povo de trabalho e também aquele vídeo que grava as opiniões sobre a data de que lá tem algumas pessoas que vêm pedindo se ele poder gravar um vídeo, te explica e com detalhes, informações sobre aquele novo tipo de visto lá, ok? Então, apesar de aquela informação ali, tipo, tem conta na site de notícias, tudo que eles cozinham lá, então, mas resolve gravar um vídeo assim mesmo, te explica para pessoas que talvez tenham dificuldade de compreender tudo que estão envolvidos para trás, ok? E só que antes de falar especificamente sobre aquele tipo de visto lá, então gostaria de falar também um bocadinho primeiro sobre aquele acordo de mobilidade de países e CPLP para poder entender tudo que as questões que se envolvidas dentro daquele coisa ali, ok? Então, aquele acordo sobre mobilidade entre países membros de CPLP foi aprovado naquela 26ª reunião de Conselho de Ministros de Comunidade de Países de Língua Portuguesa, ok? Que ocorre na Luanda, cidade de Luanda, na Angola, no dia 16 de julho do ano passado. Então, foi no 2021 que foi aprovado aquele acordo de mobilidade ali entre os Estados membros e países CPLP. E que os primeiros países que entregam aquele documento, que instrumento de ratificação, foi Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal e Guiné-Bissau. Eles entregam logo na dezembro do mesmo ano, de ano passado, ok? Então, depois, na janeiro, e Moçambique entrega de selo, na março, o Brasil entrega de selo, na junho, Timor-Leste e Angola entrega de selo também. Então, data e qual que foi a data de entrada em vigor? Então, a partir de 1 de janeiro de 2022, que os 4 países que entregam esses documentos de ratificação, então, já aquele acordo já estava a entrar em vigor e países, assim. Então, que os outros estados que entregam esses documentos depois, ok? Então, à medida que eles batem entregar esses documentos, então passa a entrar em vigor aquele acordo do país também. Agora, daí que eu estou falando, tipo, e entra em vigor qualquer efeito naqueles países. Eles falam que a partir de 1 de janeiro que os estados partem e que os estados começam a implementar o acordo, isto é, se passada tem aquele poder, a autonomia de estabelecer que as parcerias entre eles dentro daquela questão de acordo de mobilidade, ok? E agora, aquela pergunta que nós tudo que queremos saber, que é mais importante para alguns de nós, é tipo, quando que isso está ficando que te poder beneficiar, ok? Quando que cidadãos daqueles países CPLP te poder beneficiar das medidas previstas naquele acordo de mobilidade. Falando que o objetivo daquela mobilidade ali é aumentar e a mobilidade para cidadãos dos Estados-membros no espaço CPLP. Não sabe que sempre teve circulação entre países CPLP. Sempre vai Portugal, sempre vai Brasil, sempre vai Angola e tudo mais. E tudo que esse tipo de visto que não te pede para que esse país ela tem regras e tudo que assim. Então, aquele mobilidade ele sempre teve. Então, aquele acordo que se tomou ali, ele na medida para aumentar a mobilidade, para ter mais mobilidade, tipo, mais circulação de pessoas entre os países. E mais está falando que o ritmo que isso está acontecendo e ele depende de medidas que acordos tomam com o companheiro, ok? Então, primeiro que os países têm que entregar tudo que os documentos de ratificação e depois, posteriormente, eles têm que estabelecer parceria entre eles, por exemplo. E a Portugal com Cabo Verde foi um daqueles que entrega logo na dia 31 de dezembro do ano passado, ok? Então, e às vezes podia começar a estabelecer aqueles acordos entre eles, ok? Então, e isso depende do ritmo que países desenrolam aquelas coisas entre eles e também de tipos de acordo que eles tomam entre companheiros. Depois está falando que uma das questões que eu deve e também lembrar dela é o seguinte, é que os países têm liberdade de decidir que as categorias dos beneficiários de que acordo. Um exemplo, eles podem decidir que os tipos de visto te aplica só a agentes de Estado, professores, estudantes, agentes culturais e entre outros. Eles têm também a liberdade de escolher as modalidades da mobilidade aplicáveis. Um exemplo, eles podem decidir, um país pode decidir isenção de visto em relação àquele outro país. Assim também como que estados e que país quer estabelecer acordo entre eles. Um exemplo, Portugal com Cabo Verde pode decidir estabelecer um acordo, mas Portugal pode decidir quer estabelecer o mesmo acordo com Angola ou com Moçambique ou algum outro país, ok? Então, tem que ter três questões. Primeiro, eles têm que decidir categorias de beneficiário, quem que beneficia desse acordo. Segundo, que as modalidades de mobilidade, e que tipo de modalidade que eles decidem estabelecer. E terceiro,
e que país é que ele estabeleceu, ok? Então, aquele é aquele resumo sobre aquele acordo de mobilidade. Agora, sobre aquele novo visto de trabalho para Portugal, que é ponto de questão que a maioria das pessoas está perguntando, ok? Então, estou falando que que a alteração aprovada na lei de estrangeiros foi proposto no Conselho de Ministros, na votação na Assembleia da República, que prevê concessão de um tipo de visto para procurar emprego na Portugal, duração de 120 dias, com possibilidade de renovação para mais 60 dias, ok? Então, naquele texto que publicou, ela se escreveu lá no título, sim, ele é um novo tipo de visto. Então, ele é com visto normal de que esse tem estado a pedir nem machar, ok? E ele é diferente também daquele tipo daquele visto que é para quem é que se oferecer um contrato de trabalho. Então, uma empresa na Portugal que ofereceu trabalho na Cabo Verde, ela te mandava um contrato, está de um tipo de visto. Então, aquele visto ali é igual que aquele visto lá. Ele é um visto totalmente diferente. Ele é um visto para quem é que está abaixo de trabalho. Não para quem é que tem um contrato já só para começar a trabalho, ok? Então, aquele visto ali terá o direito de ficar na Portugal para 120 dias e pode renovar para mais 60 dias. Ou seja, tem 120 dias terá 4 meses, mas 60 dias terá mais 2 meses. Pode ficar na Portugal no período de 6 meses para o job trabalho, ok? Então, aquela mesma alteração que se faz ali prevê outras mudanças que facilita a concessão de visto que é para estudantes e normas digitais, além também de possibilidade de regrupamento familiar para pessoas que durante o período que está passando na Portugal para o trabalho, eles poder reunir suas famílias, ok? E também tem a possibilidade de residir no país de maneira legal, ok? Imigrantes têm também acesso facilitado a números de identificação fiscal e segurança social e também Sistema Nacional de Saúde. Agora, pergunta importante: quem é que pode beneficiar daquele tipo de visto? Quem é que pode procurar quem é que pode solicitar visto para procurar trabalho na Portugal? Está falando que qualquer cidadão que quer procurar e qualquer cidadão estrangeiro que quer procurar um emprego subordinado com contrato na Portugal deve cumprir os seguintes requisitos, condições gerais previstas na lei de estrangeiro, que está no artigo 52, caso alguém queira pesquisa, ok? Então, o que ele fala no emprego subordinado é tipo assim, do site de uma empresa para dar um contrato para trabalhar para essa, ok? Então, trabalhar para alguém, isso quer dizer emprego subordinado. Então, que as condições é o seguinte: tem que ter um documento válido, passaporte válido, tem que possuir um seguro de viagem, e tem que dispor de meio de subsistência comprovado durante aquele período que o Estado tem falado de mais para frente, tem que possuir passagem aérea de regresso para o país para a data prevista a fim do visto. Por exemplo, vou poder ficar 120 dias e prorroga para mais 2 meses, mas tem que ter comprovar uma passagem de volta, caso eu consiga ir trabalhar durante esse período, para poder voltar para Cabo Verde. Depois, tem que escrever no Instituto de Emprego e Formação Profissional, né, que está com habilidade acadêmica, experiência profissional e tudo mais. E depois, o que pode estar sujeito a medida de afastamento ou período de interdição de entrada no país, ok? O que pode ser um indivíduo que está impedido de entrar na Portugal, no caso, ok? Também o que pode estar indicado e como cidadão não admitido naquele espaço Schengen, a gente fala sempre variável. E também no sistema de informação de SEF, ok? Pode ser alguém que está indicado como não admitido naquele espaço lá e também no sistema de SEF, que é Serviço de Estrangeiro e Fronteira lá na Portugal. E depois, esta forma é importante também destacar que aquele tipo que visto para procurar trabalho na Portugal é válido apenas para quem que está pretender um trabalho subordinado. Então, ele que aplica para trabalhadores autônomos, tipo, que vai entrar na Portugal, vai criar uma empresa, desenvolver um negócio próprio, ou então na área digital. É só para quem que está vai fazer trabalho subordinado. E agora, aquela questão de comprovação de meio de subsistência. Então, Leita exige, e foi de 30 de setembro que passa ali, que Leita exige que para procurar aquele visto assim, tem que comprovar, mas tem um valor de 2.115 euros. 2.115 euros é 3 salários mínimos em Portugal, 715 euros que é salário mínimo, ok? Então, 3 meses, terá 2.115 euros, que é dinheiro que tem que comprovar. Então, se que fazendo aquele vídeo que passa, é um dinheiro, é o salário mínimo para viver um mês na Portugal. Então, é um dinheiro que te ajudava a manter enquanto está naquele período. Se bem que vou poder gastar, né?
cada necessidade vai gastar 700 euros para mês só para viver na Portugal. Mas é aquela que leita existe. Bom, considerando que mora num lugar, mora em Lisboa, que renda só 400 e 500 euros, então praticamente na área que está sobra, paga os despesas, para comer, para transporte, tudo que as coisas lá. Então é por isso que a lei está a exigir que você comprova que ele renda de 2.115 euros para poder pedir aquele visto lá. Depois a lei está mas se você tem aquelas condições lá, você pode jogar alguém que está sendo responsável financeiro, alguém que está disposto a pagar aquele valor lá, ou então, tipo, tem um cidadão estrangeiro, ou português, que está disposto a pagar aquele dinheiro lá, para poder, enquanto aquele período está lá, pode jogar trabalho. Então, o que ele pode fazer? Se você tem dinheiro, então você pode jogar alguém que fica o representante financeiro, para poder pedir aquele visto, ok? E outras perguntas assim, básicas, só para questão de informação, que a lei está em vigor, sim, está em vigor, e depois de publicação de lei, está passando a entrar em vigor, mas é preciso aguardar tipo procedimentos necessários para execução, ok? Então, às vezes tem que falar sobre lei aprovada, isso é em vigor, mas é aprovado no parlamento, isso funciona, mas tipo, para bater que chega lá na embaixada e está com ser visto, tem muitas coisas que tem que ser mudadas, muitos procedimentos para isso e tal, então, para nós, para cidadão, por começar a pedir visto, isso obviamente dura mais um pouquinho de tempo, mas foi que previsão para que a lei comece a ser executado, ok, por pedir visto mesmo a partir de 31 de outubro, ok? E então naquele momento ele assim ali, hoje é 18 de outubro, então se não vai pedir visto, aquele tipo de visto lá, então é que é possível, ok? E depois outra pergunta, na onde que está solicita aquele tipo de visto ali? Nós normalmente na Cabo Verde e na Embaixada de Portugal faz qualquer tipo de visto que não mestre. Então nós centro comum de visto, esta divide categorias de visto lá, a Embaixada é responsável para algum, centro comum de visto é responsável para outro. Depois tem aquela outra empresa que foi nomeada há tempo ali, que é VFS Global, também que sabe fazer alguma marcação de visto. Então possivelmente aquela empresa ali também que também encaminha aquelas solicitações ou que também receber aqueles pedidos de visto, aquele tipo de visto. Então, aquele visto ele pode ser renovado, sim, ok? 4 meses, pode ser renovado para mais 2 meses, e naquele período de renovação, tem que estar na comprova, mas tem condições de então fica lá aquele outro 2 meses, ok? Então, se no primeiro tem que ter prova 2.115 euros, então naquele segundo tem que ter prova 1.410 euros, ok? Naquele, se querer renovar para mais 2 meses, caso que você trabalhe naqueles três e primeiro mês, ok? E então, basicamente, é aquela informação ali sobre aquele tipo de visto. Agora, pergunta assim, para onde que se cria aquele tipo de visto? Ele tem 3 respostas. Primeiro, e as falam que é para eliminar aquelas burocracias que tem no período de visto concedido. Nós percebemos que todo tempo que está de visto, é 5, 6 meses para alguém dar de visto. E para estudantes, praticamente, ele é um terror. Terá de visto 5 meses depois, está chegando à escola, 6 meses depois, o semestre já termina, e outra coisa, tem que pagar, né? Tem que pagar aqueles 6 meses que o estuda, e depois tem que vir fazer de novo, tem que pagar de novo. Então, um atraso para o estudante, e depois um dinheiro que ele está paga, tipo, injustamente, na minha maneira de hoje. Assim. E depois, uma outra razão é o governo querer garantir que esses processos migratórios para Portugal, que tem sido grande nos últimos anos, acontecer de maneira mais ordenada e mais segura. Okay? Então, aquele é outro motivo por que eles queriam as mudanças ali. E, por último, ele fala um terceiro objetivo de criação de mudanças e ajudar a solucionar um problema que Portugal está enfrentando nos últimos anos, que é a falta de mão de obra em vários setores. Então, você vê que a população portuguesa é velha, portugueses saem de Portugal para ter condições de vida melhor em outro país da Europa, e depois, então lá fica a escassez de mão de obra. Então, o que Portugal tem que fazer, tem que abrir fronteiras para estrangeiros entrar lá e poder trabalhar, pode dinamizar a economia do país. Algum conselho que um advogado dá, quando as entrevistas sobre aquela questão, ele fala assim, pessoas devem ir bem para ali, planejar e com conhecimento real de situação do país, ok? Tem que ter conhecimento real de situação do país antes de sair para não vai assim, ok? E depois ele está falando uma coisa importante. Portugal é um ótimo lugar para se viver, mas também tem os seus desafios, ok? Então, suma que infrava naquele outro vídeo, quando eu falo Portugal é com mar de rosa, que alguém fala, vou ter uma vida boa, se impedir alguém de bike, é aquela. Que fala Portugal é com mar de rosa, justamente para mim com mar de rosa mesmo, ok? Com mar de rosa. E o desafio que tem enfrentado, se eu vou a qualquer lugar, vai ver o que você faz. Vou um lugar assim, que eu conheço, que tem ninguém, pode que tem ninguém lá,
Você chega lá, tu começa com desafios, né? Com mora e ter quatro a casa, ter quatro trabalho, tudo que as coisas lá não tem, questão por não para não pensar. E só para terminar, e já conto são experiências. Quando a gente chega na Portugal para fazer mestrado, tem um colega angolano que vai de Cuba e vai estudar junto comigo. Só que do começo de aula, um mês e tal, 2 meses de aula, então de repente fica com a tela que está passando na sala. Daí que está passando na sala, então fica meio preocupado, fica mandando mensagem no WhatsApp, mas fica quase que está respondendo ninguém. Então, X tempo depois, mais de quase um mês depois, ele responde. Minha mensagem é franca, mas aconteceu uma coisa tipo, marado, mas sem dinheiro que ele vai com ele, mas acaba um mês, e depois ele teve que parar a aula e para a obra. Ele vai trabalhar na obra por 11 dias, e estava cansado de pisar demais para ele, tem seu corpo magrinho, sim, é que está aguenta, então ele larga a obra. Ele trabalhou 11 dias só para conseguir dinheiro, pelo dia ele comprar comida, ok? Então ele é uma situação complicada. Quando chega no fim de semestre, ele perde semestre para modo que tinha nota para avaliar, para modo aquele período que ele fica fora, para modo que o dinheiro acaba. Se a família que pode mandar o dinheiro, ele conta que um dia sai tanto a Bragança inteiro, todo o trabalho, ninguém que te contratar para modo que tem documento, tudo que as cozinhas lá. Então, esse desespero de ficar sem comida, tem que te pagar renda, pagar despesa, tudo que as coisas lá, teve que deixar a aula, ele vai fazer trabalho, ok? Então, é uma situação, é uma experiência por hoje, mas que só simplesmente chegando a Portugal, mas tudo está assim disponível para nós. Eu tenho que passar um bocadinho de sacrifício, ter que não encontrar um trabalho digno por ganhar um salário que tu dirá a manter lá, ok? Então, basicamente, sobre aquela questão de visto, é que eles sem li, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou confuso, não se entende, você deixa comentário ali de baixo, te responder perguntas específicas, ok? Também te deixando os links ali de páginas de CPLP, nossa job, de os links de as páginas de notícias de Portugal, né, que nos podem ler as informações mais concretamente e outras dúvidas que nos podem ter, ok? Então, aqueles linhas fica fixe e até próximo dica, ok? Bye bye.